Bom dia a todos. Gostaria de saudar a todos com a paz do nosso Senhor, a paz que excede todo entendimento, que nos acalma em meio à tempestade, que traz refúgio, conforto. Desejar a todos um bom dia, mais uma oportunidade de nos conectarmos por meio dessa plataforma virtual, online. E eu desejo que nesse mesmo espírito, como um só corpo, membros e de um só cabeça, a gente possa celebrar nessa manhã essa oportunidade, esse amor e o Cristo vivo em cada um de nós. Amém? Um bom dia e vamos fazer um louvorzinho, depois uma palavra. Amém? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Então, vamos à palavra que o Senhor tem para nós hoje. Nessas últimas semanas, desde que a gente voltou a fazer o culto presencial, o Espírito tem nos direcionado tanto nos cultos quanto nos grupos familiares às quartas-feiras, né? Sem que a gente combine nada ou queira estudar algo específico, sempre que alguém traz algo e desfruta e compartilha algo, tem sido relacionado à comunhão do corpo, a cada um trazer a sua porção, tem sido direcionado a esse discipulado mútuo, né, onde cada um traz aquilo que tem, aquela porção que recebeu do Senhor, e também esse discipulado de sentar junto na mesa, né, como a Deise tem conversado e feito com a Ana Flávia, que está com a gente agora na igreja. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a mesa da comunhão, sobre a importância dessa mesa, sobre esse lugar onde o Senhor nos revela quem Ele é, quem eu sou e quem nós somos quando juntos, né? Então, eu queria começar pelo Salmo 23, porque é um salmo muito conhecido, né? E muita gente se atém ao início, principalmente. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, me faz repousar em pastos verdejantes. Mas eu queria ler o versículo 5, porque até aqui é tudo muito gostoso, né? Tudo muito fácil. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, leva para junto as águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Mas ali no versículo 5 ele fala: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. E se a gente for para Mateus, no capítulo 26,
no versículo 20, quando vai ser realizada a última ceia, né? Tá no tempo da Páscoa e Cristo fala pros discípulos, vai lá na cidade lá e fala para aquele cara, ó, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebraremos a Páscoa com os meus discípulos. No versículo 20 ele fala, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12. Aí se a gente for um pouco mais para baixo, ele revela quem é o traidor, quem é aquele discípulo que vai traí-lo. E ele fala assim, um dentre vós me trairá, ali no versículo 21. Aí todo mundo fica, mas quem sou eu, mestre? Sou eu, mestre. Daí ele fala, o Senhor fala, né? É aquele que está com a mão comigo, aquele que mete a mão comigo no prato. Então, Judas está pegando alguma coisa no prato no mesmo momento em que Cristo está fazendo isso, e Cristo fala, é aquele que está com a mão aqui junto comigo no prato. E aí Judas pergunta, aí Judas que o traía perguntou, acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Então aqui existe um princípio que a gente precisa introspectar para nós. Na mesa da comunhão, quando a gente está sentado diante da face de Cristo, é revelado o traidor. Sejam situações, sejam posições, posicionamentos, atitudes, não necessariamente algo externo, mas principalmente algo interno, algo dentro de mim. E nesse lugar, Cristo não aponta o seu defeito. Cristo nunca vem e aponta o seu defeito. Cristo te faz enxergar o que é, quem é, como é essa situação, esse seu traidor. Então, na mesa da comunhão, na mesa desse Senhor que me faz repousar em pastos verdejantes, nessa mesa ele me prepara uma mesa, nessa mesa ele me põe na presença dos meus adversários. Nessa mesa Cristo revela o quão miserável eu sou e o quão grande ele é para me fazer vencer esse adversário, esse traidor, essa tribulação, seja o que for. Porque essas situações, elas não devem ser expostas por pessoas, por apontamento de dedo, mas sim pela face do Senhor. Quando nós sentamos diante da face do Senhor, quando nós olhamos nos olhos do Senhor, lá em Apocalipse diz que ele tem os olhos como de fogo. O que o fogo faz? Ele purifica as impurezas. Como é que se purifica o ouro? Põe no fogo. Só pôr no fogo vai sair todas as impurezas, vai ficar o ouro. Então, esses olhos de fogo, ele nos faz enxergar aquilo que nós somos, quem ele é e quem são os nossos adversários sentados na mesa, próximos de nós. O traidor está próximo. Às vezes sou eu, um sentimento, uma atitude que eu preciso mudar, que eu preciso enxergar primeiro, né? Para que haja renovação de mente, metanoia dentro de cada um. E lá em 2 Samuel tem uma passagem que me toca muito, que é quando Davi ele desejava retribuir a Jonatas, o filho de Saul, e Saul foi aquele rei que perseguiu Davi, tentou matar Davi, mas por amor de Jonatas, Davi fala ali no capítulo 9 de 2 Samuel, no versículo 1, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? E aí tinha um servo de Saul, Ziba lá, e ele fala, ó, tem um filho de Jonatas, mas é aleijado de ambos os pés. E os aleijados de ambos os pés, como o próprio filho de Jonatas, aleijado, o Mefibosete, fala, eles eram considerados, quer ver, deixa eu achar o versículo 8. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então, essa era a visão da sociedade
e essa era a visão que o próprio Mefibosete tinha de si mesmo. Eu sou um cão morto. Por ser aleijado de ambos os pés, naquela época e situação e contexto, era considerado como um cão morto. Um qualquer, inferior e submetido ao descaso eterno. Porém, diante do amor que excede todo entendimento, e ali Davi fala por amor de Jonatas, ele chama Mefibosete e diz para ele: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul e teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. No versículo 9, só deixa eu confirmar. No versículo 11, disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei mandou a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei. No versículo 13, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. No versículo 13, enfatizou novamente, ele era coxo de ambos os pés. Então, a gente vê aqui um homem submetido ao descaso eterno, como nós, mas que por amor, pela entrega de pôde sentar à mesa do rei. É nítida essa semelhança, essa analogia, essa nova aliança. Tudo remete a Cristo, tudo na Bíblia remete a Cristo. A palavra de Deus, o que é a palavra de Deus na Bíblia remete a Cristo. Então aqui o Senhor nos põe à mesa, porque na mesa Mefibosete não era aleijado de ambos os pés. Quando nós estamos sentados à mesa, está todo mundo olhando olho no olho. A mesa é um lugar de comunhão, onde o Senhor nos faz de iguais para iguais, onde nós olhamos no olho dele, para ele revelar quem nós somos, aquilo que nós precisamos enxergar. Então a mesa da comunhão, ela precisa ser exercida e praticada. Eu particularmente não consigo ver maior expressão do corpo de Cristo senão na mesa da comunhão. E essa mesa não necessariamente precisa ser uma mesa com cadeiras em volta, mas, por exemplo, o que a gente tem feito no grupo familiar nas quartas-feiras, a gente se reúne num só lugar para compartilhar o que nós temos desfrutado em Cristo. E assim nós nos aperfeiçoamos, assim nós nos derramamos como um corpo diante do Senhor. E essa é a mesa da comunhão. É isso que nós precisamos exercitar, é isso que nós precisamos pôr em prática. Eu vejo nítido para mim a maior expressão de amor do corpo, de unidade do corpo, é esse tempo em que nós nos reunimos num só lugar. Nós compartilhamos o Cristo, eu compartilho o Cristo que é em mim, o outro irmão compartilha o Cristo que há nele, que se revelou a ele. E assim nós exercitamos as juntas e as medulas desse um só corpo. Nós fluímos esse um só Espírito. A gente nunca sentou para planejar aqui na comunidade Cristã Salem o que a gente vai falar esse mês. Não, mas o Senhor tem nos direcionado para um caminho. De maneira sobrenatural nós temos caminhado todos para um só lugar pela direção do Espírito em cada um. E essa é a comunhão da mesa, essa é a mesa da comunhão. Naquela mesma passagem que Cristo revela o traidor, versículos abaixo, os irmãos podem ler, ele faz a ceia. Na mesa do Senhor, ele falou: isso é o meu corpo que é dado por vós. Então na mesa o Senhor nos faz igual, ele nos remiu dos nossos pecados, ele nos tira de situação de um cachorro morto para sentados à mesa do rei. E nesse lugar ele se dá como alimento. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Aí depois ele pega o vinho e fala: isto é o meu sangue que é dado por vós. A mesa da comunhão tem a comunhão do corpo de Cristo, do alimento que Cristo é para nós, e tem também a comunhão da remissão de pecados. Nós, na mesa, podemos introspectar isso para nós. Podemos beber esse cálice que nos renova, que nos purifica, que nos transforma. E é isso que eu queria trazer para os irmãos.
que a gente possa exercitar isso na nossa vida, com a nossa família, com aqueles que creem, com os que não creem, que a gente possa sentar na mesa de igual para igual e compartilhar o Cristo que existe em nós. Amém? Um bom domingo a todos e até a próxima. Fiquem com Deus, irmãos.